Olá a todos, obrigado por aparecer aqui. Eu vou começar a falar sobre um curso que eu gravei nesse ano ainda. Eu produzi esse curso aqui esse ano, antes de sair do Brasil. Estou aqui na Alemanha agora, na cidade de Marburg. Produzi esse curso de escrita usando R Markdown. E seria uma pena se eu não divulgasse, se eu não fizesse, se eu não tornasse ele público. É, Basicamente, eu vou ensinar como produzir relatórios, como utilizar o RMarkdown para produzir relatórios e mesmo artigos científicos, da forma mais computacionalmente reproduzível possível. Primeiro, eu fiz essa breve apresentação aqui sobre o que é o RMarkdown. É uma apresentação bem introdutória. Vou mostrar aqui. Espero ter compartilhando a tela. Então, essa mesma apresentação aqui, esse mesmo slide foi feito no RMarkdown, né? É, o Markdown, por si só, ele é uma simples sintaxe de formatação para a autoria desses documentos HTML, PDF e Microsoft Word. Já existia antes do RMarkdown. O RMarkdown é uma versão para a linguagem de programação R. Vocês podem visitar o site do RMarkdown, tá ali o link. Documentos RMarkdown são totalmente reproduzíveis através da interface do notebook. Podemos tecer em conjunto texto narrativo usando Markdown e código usando múltiplas linguagens de programação. Isso que é interessante. Além, inclui o R, claro, mas você também pode utilizar código de Python, SQL, Julia e C++. E você faz isso para produzir esses manuscritos com uma formatação bem interessante, bem elegante, até porque você pode inserir também formatação do LaTeX. Então, quase tudo que você faz no LaTeX, você consegue também fazer no R Markdown. E ele suporta muitos formatos de saída, estáticos ou dinâmicos. No caso dessa apresentação aqui, eu poderia ter feito um documento dinâmico, poderia ser interativa, porque essa apresentação aqui eu exportei para HTML, eu não exportei para o Office, para o PowerPoint, mas é possível exportar para o PowerPoint, mas acho que o PowerPoint é apenas a apresentação estática mesmo. Como funciona o R Markdown? Primeiro você tem um arquivo source, R Markdown. A partir desse arquivo source, você utiliza essa ferramenta que chama Knit, ela está no RStudio. Assim que você abre o R Markdown, o arquivo R Markdown, o arquivo source no RStudio, tem essa opção Knit. Aí você vai nitar o documento, ele nita automaticamente para um desses formatos de saída aqui, mas antes ele converte primeiro para um documento Markdown, propriamente dito. E a partir do documento Markdown, ele utiliza essa outra ferramenta, o Pandoc. O Pandoc ele consegue interconverter entre diferentes formatos de arquivos. Então, ele pega esse Markdown, pode converter ele para PDF, utilizando uma versão do LaTeX, pode converter para HTML ou para um documento do Microsoft Word. E, no caso, se fosse uma apresentação de slide, poderia ser também para PowerPoint. A instalação é bem simples, você instala primeiro o R e o RStudio. Então, você começa a instalar o pacote R Markdown, você instala a partir do CRAN, que é o maior repositório de pacotes da linguagem R. Você utiliza essa função aqui da linguagem R, install packages, R Markdown, como está descrito aqui. Você pode também utilizar a ferramenta do RStudio de instalar pacotes, que fica lá na aba Tools. Aí você pode instalar pacotes a partir dessa ferramenta, que ele vai rodar esse código automaticamente, depois que você encontrar o nome R Markdown lá. Para renderizar um documento R Markdown em formato PDF, como eu falei antes, a gente precisa instalar uma versão do LaTeX. Eu geralmente utilizo essa daqui, o TinyTech, que ele é um pacote para o R, chamado TinyTech. Você instala esse pacote aqui, através dessa função aqui, install package, TinyTech. Ele está no CRAN, no repositório CRAN. E com o TinyTech você pode utilizar essa função aqui, install TinyTech. A partir dela você vai ter uma versão do LaTeX instalada na sua máquina. E com isso você pode já converter um arquivo R Markdown para o formato PDF.
Para você utilizar Python, né, dentro do RStudio, você precisa dessa interface que permite a interoperacionalidade entre R e Python, que é o pacote Reticulate. Ele possibilita essa interoperacionalidade e ele possui diversas funções para isso, incluindo a possibilidade de usar códigos de chunk da linguagem Python dentro do documento R Markdown, mas também você pode utilizar o console do Python no RStudio, você pode interconverter estruturas de dados equivalentes na linguagem R Python, você pode pegar um data frame do R e converter para um objeto no Python, ou vice-versa. Acho que também deve funcionar com strings, vetores, matrizes, alguma coisa semelhante assim. Tem funções para isso também. Você também pode, utilizando o Python, com esse pacote, utilizar uma função que foi escrita em R. Então, você consegue rodar uma função de um pacote do R utilizando o Python, e também você pode fazer isso no R, utilizar no console do R, você consegue carregar uma função do Python e rodar no R, como se fosse estivesse utilizando o Python mesmo. Eu coloquei esses links para leituras, muito interessante, porque são todos livros que são disponíveis online, são livros online, criados com um pacote do R Markdown, derivado do R Markdown, que é o BookDAO, o BlogDAO. No caso, eu criei o meu site utilizando o R BlogDAO, que ele utiliza a mesma sintaxe do R Markdown, só que ele já tem toda a infraestrutura para criar um site, um blog. Mas vocês também podem utilizar o BookDAO para criar livros e tal, e você pode disponibilizar ele online assim. Uma coisa bastante útil é você procurar por essas cheat sheets, que tem descrito vários comandos e funções úteis de cada pacote. Você consegue encontrar uma cheat sheet para o RStudio, para o R Markdown e tal. Aí você consegue ver todos os atalhos. Bem, essa aqui era só a introdução. O que eu queria mostrar também era como redigir o texto, né, num documento R Markdown. Acho que está compartilhando aqui agora. Isso aqui é o arquivo source do R Markdown. Eu pedi para ele criar um documento notebook, que é um dos documentos possíveis que você pode criar no R Markdown. Só para demonstrar como é que a sintaxe funciona aqui. Então, você tem esse cabeçalho primeiro, selecionando aqui esse cabeçalho, o cabeçalho em AL. Esse cabeçalho vai ter várias coisas assim que definem formatação, o tipo de documento, também arquivos de bibliografia, que você pode colocar uma bibliografia em formato BIB, acho que é BibTeX, e você pode, por exemplo, conseguir essa bibliografia a partir de um gerenciador de, de referências, como Zotero ou Mendeley. Eu utilizava Mendeley, mas depois que a versão de desktop foi descontinuada, eu decidi começar a utilizar o Zotero. O Zotero está bastante legal para mim. Tem outros gerenciadores de referência que são mais apropriados para o R. Vocês podem procurar eles também. Mas geralmente eu pego a minha bibliografia do Zotero, eu exporto ela para um arquivo BIB, esse arquivo .bib, e dentro do texto aqui eu consigo referenciar os documentos que estão nessa bibliografia, porque está linkado aqui no cabeçalho em AL. Então, quando eu linkar uma citação, ele vai colocar a citação, o estilo da citação vai ser definido por esse outro arquivo aqui, ó, que é o CSL, depois eu vou explicar onde é que você obtém esse arquivo, caso eu coloquei um CSL da ABNT, e a lista de referências também no final, ele vai colocar automaticamente a lista de referências, e o estilo da lista de referências vai também estar definido por esse arquivo CSL. Tem essa opção aqui para colocar o link para citações, no caso, quando você coloca uma citação no texto, você coloca esse link, quando você clica na citação, no documento já renderizado, ele vai direcionar para o local dela na lista de referências. Essa outra opção aqui é para quem quer usar o R Markdown. Geralmente eu não utilizo essa opção aqui, mas é quando você quer utilizar o R Markdown, né, para o documento que você vai escrever em português. Ou seja, se você quer colocar uma lista de referências no final, o default do R Markdown é em inglês.
Então, se você colocar referências em português, ele não vai entender. Agora, se você colocar essa opção aqui, ele vai encontrar a palavra referências num título assim. Vou explicar depois. Logo, logo eu vou explicar como é que funcionam os títulos aqui. E ele vai entender que é para colocar uma lista de referências naquele local. Ok? Isso é o cabeçalhau. Vocês podem procurar no site do RStudio, do RMarkdown. Vocês vão encontrar várias opções para preencher nesse cabeçalho de Markdown aqui. Tem um título, vocês podem colocar o nome dos autores, data, e também inserir várias formatações que vão ocorrer em todo o manuscrito. Então, ele serve, por exemplo, se você quiser colocar espaço nas margens, fonte, tamanho da letra, dá para você definir aqui. Isso não quer dizer que você não pode modificar pedaços do manuscrito de uma forma que você quiser depois. Dentro da parte do manuscrito mesmo, você pode inserir sintaxe do LaTeX, ou seja, ele vai quando você renderizar, ele vai formatar do jeito que você especificou na sintaxe do LaTeX para aquele trecho do texto. Então, isso aqui, eu não vou entrar muito em detalhes do cabeçalho, até porque não é uma parte que eu conheço muito, eu utilizo só algumas opções, aí quando eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar lá no manual dele o que é que eu preciso inserir. Abaixo dele aqui, o cabeçalhau está demarcado por esses três hífens aqui, em cima e embaixo. Depois dele começa a parte do documento mesmo de texto. A primeira coisa que vocês veem aqui, geralmente quando você coloca esse documento, é esse chunk de código aqui. Esse chunk de código aqui, ele define as opções de chunk. Os chunks de código são as partes de código utilizado no R. Ele define o que é que ele vai fazer quando você renderizar um chunk de código todos os chunks de código ao longo do texto. Ele dá tipo algumas configurações gerais. Então, esse daqui está dizendo que as mensagens que geralmente o console do R ia reportar, ou os alertas aqui, os warnings, é, quando ele renderizar, ele não vai imprimir no texto final essas mensagens. Ele serve para isso, esse chunk de código aqui. E como vocês estão vendo aqui em cima, ele está explicado aqui, include igual a false. Então, quando você renderizar esse texto aqui, no caso está aqui do lado, renderizado aqui o texto, você não vê esse chunk de código aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui igual a true e pedisse para ele visualizar, ele vai renderizar o documento novamente. Eu preciso atualizar isso aqui. Bom, ele atualizou. Então apareceu aqui o chunk de código, como eu coloquei include auto, ele aparece esse chunk de código aqui, como sempre os chunks de código eles vão ficar nessas caixinhas aqui, ficam num formato legal para publicação, se você quiser colocar chunk de código assim no relatório e tal. Eu utilizo isso bastante aqui para os outros chunks de código. Para esse primeiro aqui, eu não tenho interesse em mostrar ele, então eu deixo false. Aí eu vou renderizar de novo. E sumiu aqui. Então tá, eu vou mostrar aqui a parte markdown aqui do texto e do lado aqui a parte dela renderizada. Então, o que vocês estão vendo aqui com esse símbolo de hashtag e está em amarelo aqui, destacado no texto, é um título. Essa aqui é a forma que o RMarkdown utiliza para colocar títulos no manuscrito. Cabeçalhos de seções, subseções e tal. Ele utiliza essas hashtags aqui. É bem simples, você coloca uma hashtag, coloca isso aqui, aí vira um título de seção, um cabeçalho de seção aqui. Texto simples, ó. Simplesmente escrevi o texto aqui. Quando você termina aqui, ó, como mostrei aqui nessa outra linha aqui, termina uma linha de texto com 2 espaços para começar um novo parágrafo. Se eu não colocasse esses 2 espaços aqui, por exemplo, eu vou tirar esses 2 espaços. Aí eu vou renderizar de novo. No caso aqui, acho que não aconteceu nada. Mas o que geralmente acontece é,
Quando você termina uma linha de texto e quer começar um outro parágrafo, você tem que colocar 2 espaços no final da linha de texto antes de começar o outro parágrafo. Aqui, o outro parágrafo. Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa aqui. Novo parágrafo. Vocês viram que eu coloquei os 2 espaços no final da linha de texto. Ok? O que acontece? Tinha os 2 espaços aqui no final, ele pulou para cá, para outro parágrafo. Mas não tinha os 2 espaços entre esse aqui e esse próximo aqui. Então, quando ele renderizou, ele colocou eles junto, como se fosse a mesma linha. Como se fosse o mesmo parágrafo ainda. Se eu colocar os 2 espaços aqui, renderizar, ele vai pular para o outro parágrafo. Ok? É uma sintaxe bem simples de entender, bem prática. Mas geralmente quando eu estou escrevendo, eu dou um espaço a mais entre as linhas aqui, só para ficar mais fácil de eu visualizar no arquivo source aqui que eu passei um parágrafo para o outro. Mas não é obrigatório eu colocar esse espaço de uma linha aqui adicional. Como você coloca itálico e negrito no RMarkdown? Você simplesmente pega uma palavra, no RStudio, se você selecionar uma palavra aqui e colocar o asterisco, ele já coloca o asterisco ao redor da palavra, né? Isso aí significa que a palavra está em itálico. Se você fizer isso 2 vezes, colocar 2 asteriscos de cada lado, transforma a palavra em negrito. Vocês estão vendo aqui, ó, itálico e negrito. Ou também, se vocês colocarem esse símbolo de underline, também funciona do mesmo jeito. Vai colocar em itálico ou negrito. Se vocês colocarem o símbolo aqui do tio, o tio significa que vai estar taxado aqui a palavra com essa linha aqui atravessando a palavra. É o tipo de sintaxe que você pode colocar. Tem isso aqui também, escape de caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser utilizar o asterisco que não seja para negrito, você coloca essa barra aqui nessa direção aqui. Essa barra aqui, que geralmente é a barra ao contrário, né? É, Aí, especificando essa barra, você colocar 2 barras, por exemplo, aqui, aí ele vai renderizar aqui só uma barra, porque ele escapou da primeira barra. Subscrito e sobrescrito, você utiliza ao redor do número um único tio para subscrito, ou seja, vai ficar aqui embaixo da palavra, subscrito. Ou sobrescrito, você utiliza esse símbolo aqui do acento circunflexo, né? Ao redor do número aqui, ao redor da palavra, vai ficar sobrescrito na palavra lá no documento renderizado. Traço vai ser 2 hífens, travessão vai ser 3 hífens, e a elipse, simplesmente 3 pontos. Ele vai renderizar a elipse aqui. Daqui a partir dos cabeçalhos. Se você colocar uma hashtag, vai ser o primeiro cabeçalho. Aí, se você for adicionando mais hashtags no começo aqui, vai virando tipos subseções, de subseções, de subseções e tal. Essa é a forma que ele utiliza para você criar as seções do manuscrito. Quando você coloca, por exemplo, converte o manuscrito para PDF, que você tem aquela guia, assim, tipo aquele sumário lá no documento PDF, você consegue acessar as seções só clicando, né, naquele sumário, porque já está aqui especificado nos cabeçalhos, né? Você pode também criar seções numeradas. No cabeçalho em alt, tem opções para colocar, para seções serem numeradas. E você também pode especificar utilizando a sintaxe LaTeX. Se você não quiser utilizar o cabeçalho em alt, você também pode colocar a sintaxe LaTeX, que vai funcionar do mesmo jeito. Ou até tem algumas opções a mais, talvez. Essa aqui é a forma que a gente utiliza para criar listas, né? Você pode começar com um hífen, e ele vai renderizar dessa forma aqui, lista não ordenada, item 1, item 2, aí tem os subitens, 2A, 2B. Observe que quando eu coloquei o subitem aqui, eu coloquei um tab antes do, do hífen, né? Para mostrar que era um subitem.
Você também pode colocar uma lista ordenada, começa com 1, 2, 3, vai funcionar desse mesmo jeito. Se você colocasse 1, 1, 1, no caso aqui, ó, tem 1, 2, 2, e ele renderizou 1, 2, 3, porque ele já vai listar automaticamente. Se você colocasse 1, 1, 1, 1, e aparecer aqui 1, 2, 3, 4, ele vai listar de forma ordenada. Ele já sabe que se você colocou o número no começo assim, seguido do ponto, é uma lista ordenada. Tabela em linha é uma das opções bem legais aqui no R, que você consegue renderizar essas tabelas aqui de forma, num formato bem simples, né? Geralmente eu utilizo esse adin aqui, que ele tem, eu instalei um pacote chamado Remedy, que ele instala vários atalhos aqui para algumas coisas que a gente geralmente utiliza aqui no, no R Markdown. Então eu posso utilizar o adin para tabela, ele vai adicionar já uma tabela já formatada. Aí tem, você separa ela por esses traços aqui, né, verticais. Separa cada coluna da tabela por esses traços. Para separar a, a, a linha de cabeçalho do conteúdo aqui da tabela, você utiliza esse daqui, essa anotação aqui. Você pode inserir mais colunas na tabela, só seguindo essa anotação. A posição desse dois pontos aqui e dos hífens vai indicar em qual direção da tabela o, os elementos vão estar centralizados, entendeu? Se você colocar primeiro dois pontos aqui para a esquerda e os dois traços para a direita, o primeiro cabeçalho aqui e as células aqui abaixo dele vão estar centralizadas para... Não vão estar centralizadas, vão estar ajustadas para a esquerda. Se você colocar ao contrário ali, vai estar direcionada para a direita, a margem delas. Essa parte aqui vai inserir uma régua horizontal ou quebra de slide. Você utiliza esses três asteriscos, insira essa régua horizontal. O milagre agora está fazendo sol aqui na cidade. Geralmente é nublado o tempo todo. Se você quiser inserir citação em bloco, por exemplo aqui, você utiliza esse sinal de maior aqui, como fosse a cabeça de uma seta, para a citação aqui. Aí você consegue inserir uma citação em bloco aqui nesse formato aqui. Ele vai ter essa barrinha aqui mostrando o bloco, né? Para inserir imagem no Markdown é bem simples. Você utiliza essa anotação aqui, ó, começa com exclamação, aí você tem uma legenda dentro desses colchetes. Você não necessariamente precisa colocar legenda, mas você precisa colocar esses colchetes aqui, mesmo que não tenha nada dentro deles. Aí você tem aqui o path para a imagem, no caso aqui está dentro da pasta onde esse notebook aqui está, onde o arquivo source está renderizado, então simplesmente eu coloquei o nome do arquivo aqui. E essa última, e está entre parênteses, né? O path está entre parênteses. Essa última opção aqui, ele diz o tamanho que vai ficar a imagem. Então, eu especifiquei o width com 25% para ficar a imagem pequenininha aqui, formatada aqui. Mas se eu mudasse isso aqui, ia ficar... Se eu não especificasse isso aqui, ia ficar 100% por default, né? Ia ficar uma imagem bem maior do que a imagem do R Markdown aqui, a logo do R Markdown. Isso aqui é como você insere nota de rodapé. Vai aparecer esse 1 aqui, você poderia inserir a nota de rodapé. Como você insere código no texto, você utiliza essa forma aqui, que é como se fosse símbolo de crase ao redor da palavra. Então, às vezes você quer dizer o nome e a versão de um pacote do R ou de um software que utilizou, geralmente nos manuscritos eles utilizam essa notação aqui. Quando ele renderizar, vai ficar desse jeito assim, tipo o background assim, do texto vai ficar com essa formatação aqui, esse background meio cinzento do texto, plano de fundo meio cinzento, e com esse estilo de letra específico, que geralmente utilizam para
para nome de pacote, esse tipo de coisa. Se você quiser colocar múltiplas linhas de código, você vai colocar, por exemplo, um chunk desses negocinhos aqui, de crase. Equação, você utiliza a sintaxe LaTeX, e você pode simplesmente colocar uma equação em linha, onde você... Eu geralmente também utilizo isso aqui para colocar uma formatação de alguma letra, LaTeX, mais específica, que eu não conheço no R Markdown. Então, mas você pode também colocar a equação em linha. No caso, eu coloquei a fórmula aqui da área do círculo, né? Aí, dentro desses cifrões, os cifrões especificam que é uma parte do texto que é em LaTeX, em formatação LaTeX. Então, o que está dentro dele, eu utilizei formatação LaTeX aqui. Aí eu posso escrever a equação. Se eu quiser uma equação em bloco, eu utilizo esse chunk de código aqui com 2 cifrões, que ele vai já renderizar aqui já no notebook, já vai ficar mostrando aqui como é que fica renderizado. Quando você renderizar, ele vai ficar aqui centralizado. Aí dá para você colocar opções para aparecer, por exemplo, se você tiver múltiplas equações, colocar a numeração de cada equação, ou justificar para um ou outro lado da margem, dá para vocês fazerem vários tipos de formatações aqui. Isso aqui é uma forma de especificar um link. Você simplesmente coloca ele entre essas pontas de seta aqui, menor e maior que. Ou você pode escrever um texto e o texto vai estar linkado vai estar com um link aqui. Você coloca o texto entre o colchete. Isto é um link. Quando você está renderizado aqui, ó, é o texto aqui com link. Com esse link aqui especificado. O link para o RStudio aqui no caso. Vamos para os chunks de código. O chunk de código é bem simples também. Esse aqui é um simples chunk de código de R. Você dá até para você rodar esse chunk de código aqui, ó, no arquivo source. Você pode rodar ele. E ele vai plotar aqui a biblioteca Cars. Plotar esse dataset da biblioteca Cars, que ela vem já dentro da instalação do R. É uma biblioteca assim que você utiliza para aprender, para ficar testando as coisas. Então, o chunk de código aqui do R tem especificando o R aqui. Tem o nome do chunk aqui. É importante que se você tiver um documento com vários chunks, cada nome de chunk tem que ser diferente do outro, porque senão ele dá erro na hora de renderizar. E você pode colocar várias outras opções de chunk aqui. Eu coloquei vírgula aqui, ó, e aparecem essas várias outras opções aqui de chunk para especificar como ele vai renderizar. Tem opções para colocar, tipo, se tiver uma figura no chunk, vai especificar a legenda da figura. Se for um chunk que você tiver uma análise que demora para rodar e você não quiser, você vai renderizar o documento de novo, não quiser rodar essa análise toda de novo, você roda ela só uma vez, especifica no cache, né? A análise desse chunk vai ficar armazenada no cache. É uma opção muito interessante para quando você está fazendo um manuscrito computacionalmente reproduzível. Você não quer... você tem vários chunks que demoram para rodar, aí toda vez que você faz uma alteração e vai renderizar de novo, teria que rodar aquela análise toda de novo. Não, você roda só uma vez, especifica no cache. Quando você sabe que já produziu o resultado que você queria, especifica lá o cache. Se vocês olharem nessa opção aqui, tem algumas coisas que eu geralmente coloco. Isso aqui já está especificado lá no chunk do começo do texto, né? Mas se você não tivesse ele lá, você poderia colocar aqui. Não mostrar os warnings, não mostrar as mensagens. As tabelas aqui, pode usar a tabela paginada, você pode customizar o tamanho da figura também. Você pode mudar aqui o nome do chunk, e você pode mostrar aqui a forma de output. Porque você pode simplesmente rodar uma análise no R e não incluir o chunk de, de, de código no relatório final. Você pode esconder esse chunk. Você mostra só o resultado. Ou então você coloca o código e o resultado. Ele vai imprimir o código e o resultado logo abaixo. Ou não rodar esse chunk de código e né, não mostrar nada, só rodar o código, mas ele não vai mostrar nada. E você também pode especificar para não mostrar nada nem rodar o código. Tem outras opções que você pode combinar também. Por exemplo, eu posso dizer para não mostrar nada, ou não rodar esse tipo de código, mas eu poderia mudar aqui o include para true. Aí ele ia rodar esse tipo de código. Ele não iria rodar esse tipo de código quando renderizasse o arquivo, mas ele ia incluir o chunk de código lá. Geralmente, por que eu uso essa opção aqui? Eu gosto de usar, por exemplo, quando
eu estou colocando, quero colocar no meu relatório um, algo que eu, uma análise que eu fiz utilizando um comando, por exemplo, no Linux, ou algum software independente, que eu utilizei linha de comando, e eu quero mostrar no meu relatório as linhas de comando. Então, eu boto simplesmente essa opção aqui, digito os comandos aqui, vai mostrar os comandos que eu executei lá. Por exemplo, quando eu estou utilizando construindo uma filogenia utilizando o Mr. Base, um elemento de sequência, eu quero colocar no meu relatório as opções que eu utilizei na linha de comando. E fica também para eu lembrar a linha de comando que eu utilizei, né? Então, eu vou desfazer essas mudanças que eu fiz aqui. É, a documentação das opções de chunk pode ser encontrada nesse link aqui, do Nietzsche. Você também pode adicionar chunks de código de outra linguagem, além do R. No caso, se você quiser utilizar Python, você pode primeiro carregar o Python utilizando a biblioteca Reticulate. Você já tem o Reticulate instalado no R, você precisa instalar ele antes. Eu mostrei na introdução como instalar ele. Aí ele tem um chunk de Python aqui. É, no caso, essa figura aqui não é desse chunk, é do chunk do R ali acima. Aí, se eu quiser especificar a versão do Python, eu utilizo essa função aqui, dentro do chunk de Python. Ó. Não, isso aqui na verdade é do R ainda, especificando a versão do Python que ele quer utilizar. Posso ter várias versões de Python, quero especificar uma versão de meu interesse. E agora aqui eu tenho um chunk de código, mas agora ele renderiza com Python. Ele vai utilizar o console do Python para rodar esse chunk de código aqui. Aí vocês já podem ver que a sintaxe aqui não é mais R, a sintaxe é Python. Importei a biblioteca Plot9. Da biblioteca Plot9 eu importei todas as funções, eu acho, aqui, essa sintaxe aqui. E eu utilizei o ggplot, que está nessa. ggplot geralmente tem um pacote de o R, né? O ggplot2 é o pacote original, foi feito para o R. Nessa biblioteca aqui do Python, eles fizeram uma versão bastante limitada, eu acho, do ggplot, mas é bem legal. Aí quando você roda ela aqui, acho que não vai rodar porque eu não carreguei o reticulate, mas quando você roda ela, vai aparecer o plot. Tá dando certo, parece. Demorando um pouco para importar esse plot9. O que está acontecendo aqui no console? Ó, ele já utilizou o Python aqui, como vocês podem ver. Ele já mudou do R para o Python, simplesmente clicando aqui no chunk de código. Acho que já estava carregado aqui na minha seção do R, a biblioteca Reticulate. Ele vai rodar esse chunk de código aqui do Python. Por algum motivo está demorando bastante. Não sei por quê. Mas ele está simplesmente especificando para plotar aqui do jeito que eu tinha especificado. Acho que era o plot mais acima que eu tinha. Pronto. Ele rodou aqui o chunk de código. Quando você roda essas coisas, às vezes aparecem mensagens assim que você de resultados da análise, que é mais uma coisa de analítica, né? Que você às vezes não quer que apareça no documento. Então você pode utilizar essa opção aqui, results e equal hide, que ela não vai mostrar essas mensagens, por exemplo, que aparecem aqui no console. Ó. Se tiver alguma mensagem aqui, ele não vai mostrar no documento renderizado no final. O que eu tinha mais para falar? Essa aqui é uma coisa muito legal, código em linha. Porque às vezes você está utilizando o texto, você já carregou uma biblioteca no R, e às vezes você quer, por exemplo, eu estou trabalhando com 50 espécies e eu tenho um data frame lá, em cada row do meu data frame é, é uma espécie diferente. Então, às vezes eu quero colocar simplesmente no texto, especificar o tamanho do meu o comprimento da coluna no meu data frame. Aí eu simplesmente posso colocar um código em linha, que fica entre o sinal de crase, né? Ele começa com R, aí você coloca um espaço e coloca
especifica uma função. No caso, eu coloquei aqui para especificar a versão do R, que eu estava utilizando aqui, ó. Olha como é que aparece ele renderizado. Aqui a seção, o código em linha. A minha versão do R é a 4.1.1. Mas olha aqui como está no arquivo source. Ele simplesmente colocou o resultado dessa função aqui. Pegar a minha versão do R. Eu poderia pegar, por exemplo, um data frame que eu estivesse utilizando e queria saber o tanto de linhas no data frame ou o tanto de colunas. Eu simplesmente colocava comprimento da length das colunas ou das rows, e ele ia me dar o valor, e o valor ia aparecer aqui em vez de aparecer esse código, né? É muito interessante isso aqui. Por exemplo, se você está escrevendo um manuscrito e você mudou o tamanho do seu dataset, mas se você mudou, quando você renderizar isso aqui, essas funções vão automaticamente atualizar o texto, o tamanho do dataset. Às vezes você excluiu ou adicionou espécies no dataset, mas ele muda automaticamente, né? Como se você tivesse escrito um manuscrito, tivesse que escrever todo de novo, editar todo de novo para fazer isso. Isso é muito interessante. E é o que eu fiz aqui, ó. O dataset cars, que vem já na instalação do R, possui o quê? Eu queria saber o número de colunas dele, que são as variáveis. Então, eu simplesmente especifiquei aqui esse chunk aqui de R, ncall, do dataset cars, e apareceu o quê? Duas variáveis. O resultado. Ele tem duas colunas, esse dataset. E o número de rows, nrow, dataset cars, que são o número de observações, 50 observações aqui no dataset. Isso aqui é como vocês inserem citações e referências. Então, eu escrevi esse breve texto aqui, o ano era 2019, eu estava começando o meu mestrado. Entre uma leitura e outra, tive contato com o inspirado artigo do Chipman, em 2015. Lá no meu arquivo Bibtex, a primeira linha assim, do Bibtex especifica como você vai citar aquela referência. Então, tem esse arroba e o nome dele aqui. Eu coloquei o nome do primeiro autor, alguma coisa que me ajude a identificar, a lembrar daquela referência. Então, está especificado lá naquele arquivo de bibliografia que eu coloquei lá no cabeçalhinhar. Já tem esse título em 2015. Acho que depois eu posso até abrir aqui. Vou ver esse arquivo, procurar ele. Tá aqui o arquivo Bibtec. Pronto. Como vocês podem ver, que isso aqui é o arquivo Bibtec. Tá aqui a primeira citação, a primeira referência que eu coloquei nele. Todos os parâmetros aqui da referência. Um abstract. Aí tem aqui, ó, um artigo, pesquisa, especificando aqui que é um artigo. Isso vai contar para quando o estilo de referência, se ele especificar um estilo específico para artigo, para livro, ele vai diferenciar por isso aqui. Aí você consegue Chipman 2015. Aí tem um segundo artigo aqui, com essa referência. Então, eu citei o Chipman aqui. Quando eu citei o Chipman, como estava especificado na BNT, a citação aparece assim, ó. E ela está linkada aqui para a referência no final do texto, como eu coloquei naquela opção de chunk no começo naquela opção de cabeçalho no começo do arquivo source, para linkar as referências aqui. Se eu clicasse nela, ia lá para a referência, na seção de referência. Se quiser saber um pouco mais sobre a história do R, leia o artigo de INACA, 1996, é quando você quer inserir aquela citação na linha mesmo ainda do texto. Você quer colocar o nome dos autores aqui, está no formato ABNT. R seria a melhor ferramenta para a visualização de dados que o dinheiro pode pagar, mas ele é gratuito. Você deve piadinha aqui. Aí eu especifiquei aqui Brenner, apresenta um pouco do potencial da linguagem R para a visualização de dados na perspectiva de bioquímica. É um artigo muito interessante, um jornal de bioquímica, sobre visualização de dados utilizando R. Então aqui eu especifiquei essa outra figura aqui, esse meme aqui que eu criei. Você tem que conhecer o Tdiverse. Tdiverse é uma das melhores coisas que já inventaram no R para analisar dados. É um conjunto de pacotes de ferramentas com uma filosofia única assim, para análise de dados. Eles facilitam muito a vida da gente. Aí eu continuei colocando o texto aqui. Ferramentas para a produção de manuscritos computacionalmente reproduzíveis estão se tornando cada vez mais relevantes na pesquisa científica. E eu coloquei realmente referências que indicam isso aqui. Aí eu coloquei já essa referência aqui entre colchetes, né, que é aquela referência quando você não está citando diretamente o nome do autor, fica só no final assim
da frase, né? Aí ele vai especificar aqui, dessa forma aqui, entre parênteses, que a BNT coloca. Eu falei do CSL aqui, onde especifiquei o arquivo ABNT. O CSL é o arquivo onde você especifica a formatação, o estilo das referências e citações. Eu baixei o CSL da BNT a partir desse Zotero Style Repository. Tem um link aqui. Vocês podem clicar lá e procurar qualquer tipo de estilo de referência que vocês quiserem, de uma revista que vocês quiserem publicar, já deve estar lá nesse repositório. Você baixa o arquivo CSL, coloca no diretório onde está o arquivo source do RMarkdown, e quando ele renderizar, ele vai utilizar isso. Você tinha especificado lá no cabeçalhinho, né? Isso aqui é uma parte que eu coloquei de plugins e atalhos, somente o pacote Remedy, que eu já falei, que ele cria esse adinho aqui, que ele fica nesse adinho aqui do RStudio, com várias opções aqui para você clicar nele, já inserir, por exemplo, inserir um texto LaTeX, ou imagem, ou itálico, ou uma lista ordenada, lista não ordenada, um link para o vídeo do YouTube. Tem várias opções aqui que ele utiliza, ele facilita bastante para a gente. Eu utilizo ele mais para inserir, às vezes, imagem, quando eu estou com preguiça de digitar, ou um código, um chunk de código, que geralmente eu acho ruim digitar essas 3 frases, aí eu utilizo logo ele. Mas o que é muito útil também são esses atalhos aqui. Coloquei uma lista de atalhos aqui, seria chunk de código, prévia do HTML, nitar o documento. Se eu fosse nitar, eu geralmente clicar aqui, nessa opção aqui, para nitar para algum formato que eu quisesse. Compilar o documento, rodar os chunks acima, rodar o chunk atual, rodar o chunk atual, diferentes comandos aqui para a mesma coisa, né? Rodar o próximo chunk, rodar todos os chunks, ir para o próximo chunk, ir para o chunk, o título anterior, exibir os conteúdos do documento, por exemplo, o chunk de código aqui, tem uma opção para você esconder ele, ele fica tipo abreviado, tá aqui no RStudio, você clica aqui, ele abrevia aqui, se você não quiser mostrar aqui no source. E tem vários outros atalhos, assim. Aparece em formatação. O pacote BSLib facilita a customização da aparência do documento RMarkdown, tornando mais fácil possível fornecendo temas prontos. Geralmente você pode utilizar esse pacote aqui quando você quiser colocar uma formatação diferente para um site, para um blog, sei lá, ou para um livro, você quiser também customizar uma formatação. E tem aqui um link para você saber mais como é que ele funciona. E tá aqui a lista de referências no final. Como é que eu coloquei essa lista de referências? Ó, aqui no source do RMarkdown, você consegue ver apenas a palavra aqui referências. Como eu coloquei a opção lá para ele entender a linguagem português, ele utiliza uma biblioteca lá para entender o português. Geralmente eu teria que colocar references em inglês aqui. Quando eu especificar essa seção references, ele automaticamente entende que abaixo ele tem que colocar a lista de referências de todas as citações que eu coloquei ao longo do texto, que estão especificadas naquele arquivo de bibliografia. Ele vai também especificar a formatação aqui, de acordo com o arquivo CSL que eu coloquei. Então, ele já aparece todas as referências, tudo bem formatadas aqui em formato ABNT. Então, era isso que eu teria que falar. Vou disponibilizar essa apresentação aqui no meu site, vou disponibilizar no meu canal no YouTube. Espero que vocês curtam isso aqui, espero que vocês comecem a utilizar a Remarkdown. É uma ferramenta incrível para desenvolver trabalhos de relatórios de pesquisa, principalmente eu estava trabalhando muito com informática aqui na Alemanha, eu estou trabalhando mais a parte experimental aqui agora, mas ainda é muito interessante porque tudo que eu aprendi eu estou utilizando bastante no laboratório, faço um script ponto para plotar uma cromatografia, para fazer uma curva padrão, para ensaio de cinética enzimática, eu já deixo meus scripts prontos, aí coloco só meu dado e rodo bastante rápido. Eu publiquei meu artigo do doutorado que eu estava fazendo no Brasil antes de vir para cá. Saiu semana passada, na Comparative Biochemistry and Physiology, parte D, Genomics e Proteomics. Eu escrevi esse artigo totalmente utilizando RMarkdown. O template para o artigo, eu utilizei o RMarkdown. Tem um pacote do RMarkdown que você baixa e você consegue, por exemplo, quando você vai criar um novo file aqui, RMarkdown, você consegue especificar a partir de um template, a partir desse pacote que eu baixei, que tem vários templates,
o formato da revista que eu quero publicar. Então, ele vai renderizar aqui um arquivo, ele vai me dar um arquivo source, por exemplo, se eu quiser um jornal da Elsevier, a revista que eu publiquei é no jornal da Elsevier, então eu criei já um template pronto aqui, em Markdown, para o jornal da Elsevier. Então, você já consegue ver aqui o título, ó. Você insere o título aqui, essa aqui é a forma que vocês inserem os autores aqui no cabeçalhinhal, nota de rodapé, por exemplo, a informação da afiliação dos autores, e-mail e tal, as palavras-chave do artigo, dentro do, do, do cabeçalhau, você já coloca o abstract aqui, o abstract desse artigo. Então, quando eu renderizasse ele, já ia aparecer o abstract aqui no formato da revista. Aí vocês podem escrever o resto do artigo aqui. Especificando, por exemplo, uma equação aqui, ó, uma equação bem bonita. Existem outros pacotes que vocês utilizarem junto com o R, por exemplo, para criar tabelas mais elaboradas. Tem vários pacotes para criar tabelas bastante interessantes. Vocês podem aprender, por exemplo, tem o Cable Extra, e existem outros pacotes para tabelas. Tem ferramentas para figuras, vídeos, GIFs, todo tipo de coisa possível assim, para vocês inserirem no documento Markdown tem. Por exemplo, às vezes eu insiro nos meus documentos Markdown, quando eu estou fazendo um relatório, às vezes eu gosto de fazer em formato HTML, e eu insiro a estrutura da proteína que eu estou trabalhando e ela fica de forma interativa, porque tem um pacote do R, que é o NGLView, que eu insiro o PDB, só o nome do PDB, o código dele, e ele já, quando renderiza, ele pesquisa lá no site do PDB e renderiza a proteína para mim do jeito que eu especifiquei ela. Mas acho que eu já falei tudo assim para a introdução. Muita coisa interessante. Acho que eu vou disponibilizar algumas coisas aqui no meu site também, principalmente esses atalhos, talvez eu disponibilize no site também. Era isso. Vou encerrar essa gravação aqui e vou disponibilizar tudo para vocês. Valeu!